Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente sábado para todos nós. Com muito carinho que estamos aqui, iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o momento que nós convidamos a todos que aqui estão presentes a serenar o coração, a tranquilizar os pensamentos, para que estes minutos possam ser minutos de alegria, possam ser minutos de paz em nossa vida. Aqui é um momento que a gente se une como uma grande família, com o mesmo propósito de buscar uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, um ensinamento do Evangelho, um ensinamento de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. É com muito bom coração que hoje nós vamos convidar a cada um que aqui está para irmos juntos até o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que vai inspirar a nossa reflexão se encontra no item 1 deste capítulo, que é a passagem Caracteres da Perfeição. Este primeiro item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo vem compartilhando conosco uma passagem muito bonita do Evangelho de Mateus, que é um momento que Jesus diz a todos nós: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amar os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Bom, meus amados irmãos, essa passagem a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. É uma passagem muito bonita porque é o momento que Jesus ele vem nos falar sobre muitos ensinamentos. Ele vem nos falar sobre o amor, sobre viver no caminho e na verdade que ele compartilhou conosco. E quando nós lemos esses versículos aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora, nós conseguimos tirar muitos ensinamentos. A gente consegue aqui falar sobre o perdão, nós conseguimos falar sobre sempre buscar viver na caridade, sobre fé, sobre esperança. Então, são versículos carregados de ensinamentos profundos para todos nós. E é importante a gente esclarecer isso aqui nesse momento, porque hoje a nossa reflexão, nós vamos convidar a todos a apenas um ponto de vista sobre tantos que conseguimos tirar das palavras do Cristo. E o nosso ponto de vista que vai ser compartilhado aqui hoje, ele vai se basear um pouquinho até mesmo no título do capítulo 17, que é Sedes Perfeitos. É um título que nos convida a olhar um pouquinho para a nossa conduta, para o que estamos produzindo de bem aqui na Terra, para como estão as nossas atitudes e como está o nosso coração. Então, o nosso ponto de vista, ele vai ter como base esse tema de hoje, Sedes Perfeitos, do capítulo 17. Então, vejamos que por essas palavras, podemos compreender que Cristo, ele está nos esclarecendo que todos nós tivemos acesso aos ensinos, todos nós tivemos acesso a esclarecimentos, e é importante a gente pensar nisso. Cada coração que aqui está nesse momento é porque de alguma forma teve acesso ao longo da sua vida ou em algum determinado momento a esclarecimentos, a explicações, aos ensinos, seja do Cristo, seja do Espiritismo. Então, de alguma forma, o coração ele está sendo transformado, o olhar ele está sendo modificado. E como nós tivemos acesso a tantos ensinos, vejamos, parábolas, versículos, tivemos acessos a muitos ensinos também dentro do Espiritismo, de alguma forma é esperado mais de nós. Vejamos só, tivemos acesso
a muitos esclarecimentos. Com isso, é esperado que as nossas ações não só sejam reflexo desses ensinos que nós lemos e estudamos ou ouvimos, como também que nós façamos sempre a mais. Porque vejamos que o Evangelho segundo o Espiritismo compartilha conosco palavras de Jesus que ele está esperando mais dos cristãos. Cristo diz: olha, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. E interessante que Cristo diz: olha, se amar somente os que vos amam, que recompensa tereis com isso? O que fazes de diferença com isso? Em outro momento, Jesus diz: se saudardes, se cumprimentar unicamente os vossos irmãos, o que está fazendo demais disso? Então vejamos que Jesus, por essas palavras, a gente também consegue compreender que ele está esperando mais de nós, cristãos, que têm acesso a muitos ensinos. Esperando, novamente, que não só o nosso comportamento seja reflexo das palavras do Cristo, mas que a gente sempre busque fazer a mais. Nesse momento, é válido a gente ressaltar que não basta amar apenas as pessoas que a gente simpatiza. Como cristão, é preciso o esforço de amar e respeitar sem distinção. Não basta a nós perdoarmos apenas aqueles que a gente tem afeição, mas como cristãos, como espíritas, é esperado de nós o esforço de perdoar a todos, até mesmo aqueles que a gente não se simpatiza e que nos fazem o mal. Também é esperado de nós não apenas falar da paciência, não apenas ler sobre paciência, ou até mesmo cobrar que o outro tenha paciência. Mas é aguardado de nós, que há muito já foi esclarecido também, que nós sejamos exemplo de paciência. Então, essas palavras do Cristo também nos rememoram o seguinte fundo moral, que é necessário que a nossa conduta ela sempre seja pautada em muito bom ânimo e muita boa vontade para sempre fazer a mais. A mais. Porque na Terra já está cheio de irmãos e de almas que fazem o mínimo no caminho do bem. Que fazem o mínimo no caminho do bem. Mas a nós é aguardado sempre, a nós de bom coração, com o coração aberto a Jesus, é aguardado que a gente sempre faça a mais. Vejamos novamente, eu vou retornar aqui neste trecho de Jesus para a gente compreender a harmonização que isso dá com as palavras que a gente está compartilhando aqui hoje. Cristo, de frente para os corações que ali estavam, de frente para os discípulos, diz: se vocês amam apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Novamente, o que faz de diferente nisso? Os publicanos também não fazem assim? Ou seja, aqueles que têm acesso aos ensinos, que têm acesso às leis, também não fazem isso? Frisando para nós que, na Terra, novamente, já tem muitos corações que fazem o mínimo no caminho do bem. Mas de nós, espíritas, cristãos, com o coração aberto a Jesus, é esperado que a gente faça sempre a mais, que a gente faça diferente, que tenhamos sempre o bom ânimo e bom coração para pôr em prática o que a gente estuda e o que a gente lê e pensar o que eu posso fazer a mais hoje em serviço a Jesus. Então, em qualquer tarefa que nós façamos, façamos sempre o melhor a cada dia e façamos sempre a mais, com muita boa vontade, com muita alegria no nosso coração, seja dentro do nosso lar, seja algum serviço voltado a uma casa espírita, seja um serviço voltado a Jesus, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vida em geral. Façamos sempre o nosso melhor. Vamos dar o nosso coração de muita boa alegria nas tarefas que a gente tem que realizar. E façamos sempre a mais. O que a gente pode fazer a mais? O que mais que a gente pode doar? Se a gente pode ter mais alegria, mais disposição, ter uma ideia nova, compartilhar um ensinamento de uma outra forma, a gente sempre pode fazer a mais. Porque, novamente, Jesus, há 2000 anos atrás, já dizia para nós e para as pessoas lá naquela época. Jesus já dizia, já tem muitos que fazem o mínimo no caminho do bem.
Que diferença vocês estão fazendo? O que a mais vocês estão fazendo? Então, Cristo nos convida a buscar, a sermos perfeitos no sentido de dedicação, de buscarmos sempre nos dedicar de bom coração e fazermos sempre a mais no caminho do bem. Porque sempre tem uma coisinha que basta a nossa boa vontade para ser feita. Bom, meus amados irmãos em Jesus, essa foi a nossa mensagem deste sábado, uma mensagem que nos convida a sempre ter alegria nas tarefas que a gente realiza, independente se são tarefas pequeninas ou tarefas grandes. É importante a gente colocar todo o nosso coração naquilo que a gente está realizando para Jesus. Bom, desejamos a todos um dia de paz, de serenidade, um dia de inspiração e alegria para todos nós. Lembramos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.